Bem pessoal, meu nome é Aldir Aguiar e eu vou mostrar agora para vocês por cima a regra do jogo Legionários. Vem comigo. Bem pessoal, vamos dar início aqui à questão das regras do Legionários, tá bom? Então vamos lá. Como é que funciona? Funciona primeiramente, vai ter a parte de recrutamento, onde a pessoa, o jogador vai recrutar os legionários para poder fazer parte do seu deck, do seu baralho, e em seguida, depois do recrutamento, vai vir a parte das batalhas, tá bom? Então, inicialmente, aqui eu tenho um deck, de 6 cartas. Então, você vai sacar 3 cartas, certo? E dessas 3 cartas, no caso aqui eu vou somar, eu vou ignorar essa parte de habilidade das cartas, tá bom? Vou utilizar somente o que tem aqui nos números, tá? Então no caso aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso comprar até no máximo 2 cartas por cada recrutamento, tá bom? Então essa aqui é a carta de 10, né? Nível 10. Esse aqui 9 e 0. Então aqui 7 eu não posso comprar nenhum desse aqui, mas eu posso comprar esse 0 aqui, ó. Então esse 0 vem aqui para minha carta, que eu comprei, tá bom? Então isso aqui tudo, ó, comprei uma, então tudo vai pro descarte, certo? O que acontece aqui? Acontece aqui que vai abrir uma nova, tá bom? Aí o outro jogador vai fazer o mesmo procedimento. Ele vai comprar 3 cartas. De novo. 3 cartas. E dessas 3 cartas, ele vai poder comprar aqui. Então, no caso aqui, ele tem 3, 6, 7, 8. Então, 8, ele pode comprar, por exemplo, essa carta aqui. Tá? Então, o jogo se baseia nessa sistemática de sacar 3 cartas, e nessas 3 cartas você vai somar os seus pontos para poder comprar uma nova carta, tá bom? Então essa é a sistemática, certo? Pode acontecer também o que? Pode acontecer que você saque as 3 cartas e não dê para comprar nenhuma delas, né? Por exemplo, essa aqui, ó, são 3, 4, 5, né? 3, 4, 5. Então, o 5 não dá para comprar nenhuma dessas. O que acontece? Eu passo a vez, permaneço com essas 3 cartas, tá bom? E aí, quando eu for, no caso aqui, não tenho mais carta disponível. Então, as cartas que eu tenho, eu vou embaralhar e fazer um novo deck, tá? E aí, quando chegar na minha vez novamente, o que vai acontecer? Eu vou não pegar mais 3 cartas, eu vou pegar só mais um para complementar, ver se eu consigo comprar. Aí nesse caso, a mesma situação, não consigo comprar. Seria o outro jogador. Terminando a fase dele, vinha para mim. Eu ia pegar mais outra carta, certo? No caso aqui é mais 2. Então aqui dá 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 eu posso comprar aqui, por exemplo, esse 6, certo? E esse aqui vai, das cartas usadas, tá bom? E aí é o mesmo procedimento. Essa primeira parte, você compra 3 cartas. No caso aqui só tenho 2 cartas. Acabou minhas cartas de compra. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as cartas usadas e vou embaralhar elas. Ó, eu vou embaralhar e completo as minhas 3 cartas, certo? Esses dados aqui no início, que na verdade eram o 5, e o 1, o que acontece? O 5 e o 1, eu posso usar para somar e comprar mais novas cartas. Então, por exemplo, aqui o branco, ele poderia, por exemplo, usar aqui o 3, 4, 5, 5 mais 6 daria 11, mais 1 daqui dá 12, né? Então eu poderia somar, esse número para
completar e comprar mais cartas. Mas eu só posso fazer isso uma única vez. Usou, descartou. No caso aqui do preto, né? Ó, o preto, ele tem 5. Ele poderia somar 2, 3, 4, mais 5. Daria justamente os 9 pontos. E aí ele poderia uma única vez usar esses 5, tá? Para poder comprar mais cartas. Certo? Depois que todos os jogadores, né? Comprarem as cartas, tá bom? Vai vir a parte do combate. Como é que funciona essa parte do combate? Então, vou separar aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Pronto. A fase do combate, ele funciona da seguinte forma. Tá? Cada um dos jogadores vão ter seu deck, né? Seu deck de cartas que comprou. Tá bom? Então, nesse deck de cartas que você comprou, o que vai acontecer? Ó, tá aqui o jogador A e tá aqui o jogador B. O deck do jogador B. Então aqui o jogador A, ele vai abrir 3 cartas. 1, 2 e 3. Certo? Deixa eu alterar aqui. Ele vai abrir aqui as 3 cartas. E o outro jogador aqui também vai abrir mais 3 cartas. Tá? O que acontece? Esse é o primeiro jogador branco. Bem, pessoal, no caso aqui, como é que vai funcionar? Inicialmente, o jogo vai começar com um jogador que tem o menor número de cartas, tá? No caso aqui é o branco, eu vou chamar de branco, e aqui eu vou chamar de preto, tá? O branco, como ele tem 13 cartas, ele vai ser o jogador que vai começar. E no caso aqui o preto, ele tem 14 cartas, ele vai ser o segundo jogador a começar, tá bom? Então como é que funciona? Os 3 jogadores vão abrir exatamente 3 cartas, certo? E aí, começando aqui com o jogador inicial, que é o branco, tá? O branco vai fazer o seguinte, ele vai indicar qual carta ele quer usar. No caso aqui, ele vai poder usar cartas que tem habilidade, né? Para usar habilidade, só pode fazer uma habilidade por turno. E aí ele vai poder matar, né? Eliminar uma carta de algum jogador, tá? Vamos fazer aqui uma simulação. Por exemplo, o branco, ele puxou essas cartas e aqui o preto puxou essas cartas, certo? O que vai acontecer? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o 9, ele vai usar aqui o 9 para eliminar aqui. Ó, ele pode eliminar o 6, o 5 e o 0. O 0, ele vai o que? Ele vai descartar ele e descartar a carta do inimigo, tá? Apesar de ser 0, mas ele tem uma habilidade muito forte, porque, por exemplo, o 0, ele pode eliminar o número 9 na vez dele, tá? Então, nesse caso aqui, é interessante eu pegar o 9, é maior que o 0, certo? E ele elimina. Então, o que acontece? O 9 vai para... O 9 aqui vai para o baralho dele, certo? E no caso aqui o preto vai descartar esse aqui, tá? Então, descarte. Aí no caso seria a vez do preto. Então na vez dele, ele pode fazer o que? Ele pode pegar o 6, é maior que o 5, então ele elimina. Então esse aqui vai para o descarte e esse aqui vai para o baralho, certo? E aí a vez do branco. O branco vai usar o 5 contra o 5. O que acontece? Empate.
Então, no caso de empate, elimina os dois, tá? Então, um vai para o descarte e o outro também, certo? E assim funciona o jogo. Então, novamente, todos abrem 3 cartas, tá? Então, abriu 3 cartas, agora começa com quem? O jogador que perdeu a última carta. Como foi os dois que perderam as 2 cartas simultaneamente e começou com o branco, então agora vai começar com o preto, tá bom? Então o preto, na vez dele, ele vai fazer o que? Ele vai pegar aqui, por exemplo, o 10, né? E eliminar, ele vai poder eliminar uma dessas cartas. Então ele pode eliminar, por exemplo, aqui, esse 1. 10 é maior do que 1. Então esse aqui vai para o descarte e esse aqui vai para o baralho dele, tá bom? Agora é a vez do branco. Então o branco, o que ele vai fazer? O branco ele vai poder usar uma dessas habilidades, tá? No caso aqui ele pode usar um dado para poder saber qual o valor para ser somado com a carta, ou ele pode pegar o valor da carta e multiplicar por 2, tá? Então um exemplo esse aqui, ele pode ver o dado, ele pode usar mais um dado. Então ele pode fazer o seguinte, ele pode rolar um dado aqui, tem 5, então ele usou essa carta e ele vai poder usar esses 5 aqui mais 1, por exemplo, tá? Então o que vai acontecer? Então 5 mais 1 é 6, o 6 ele não pode eliminar o 9, mas ele pode eliminar o 6 e perder o 6 também, né? Então no caso aqui ele poderia fazer esse procedimento, né? Ele perderia essa carta e perderia essa carta, tá bom? É a vez do preto. O preto pode fazer o que? O 9 é maior que 2, então elimina ele. Então ele vai, esse aqui vai para o descarte e esse aqui vai para o baralho, tá bom? Então essa é a sistemática de jogo. Cada um tem uma ação por vez e você vai eliminar uma carta do seu oponente, tá? E a carta que venceu volta para o seu baralho. Então no caso aqui são as cartas descartadas, que não vão entrar mais, tá? E assim é a sistemática do jogo, tá bom? No final pode acontecer que... O que pode acontecer? A questão do número de cartas, né? Então vou fazer aqui um exemplo. Então, por exemplo, esse aqui, cada um abriu 3. Cada um abriu 3 aqui. Esse aqui vai abrir também 3. Tá? E aí o que acontece? Vamos supor que ele tinha mais 2 cartas aqui. Certo? Aí é a vez do branco. O branco ele poderia fazer o que, por exemplo? Ele poderia usar esse 0 aqui para eliminar o 10, que é a maior carta dele, tá? Então o 0 vai para o descarte, tá bom? E o 0 aqui também vai para o descarte. Aí é a vez do preto. O preto ele vai fazer o seguinte, ele vai usar essa habilidade que faz com que diminua o número de algum aqui, tá? Então ele pode fazer o seguinte, ele pode usar essa habilidade, então ele gira para dizer que foi usada, e ele vai reduzir o número 9 menos 3, ele vai para 6. Posso até colocar aqui o número 6 em cima, só para dizer que ele agora é o número 6, certo? Então o que acontece? Aí ele pode fazer o que? Ele pode usar isso aqui para eliminar essa carta dele, tá? Aí o que acontece? Acontece que aqui você tem mais cartas do que ele. E você vai
como já terminou o baralho desse daqui, do preto, você vai completar. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Ele vai, na vez dele, ele vai poder fazer um procedimento. Então, por exemplo, esse aqui, ele poderia usar esse aqui para reduzir esse aqui. Ele ficaria com 6. E aí ele vai fazer o ataque dele, que é o 8, é maior que o 6. Então, esse aqui vai ser descartado e esse aqui é o 8. Vai vir para cá. Aí, no caso, esse aqui é 3, é menor. 3 menos 3 é descartado. E aí, sobrou aqui somente o 6. Tá bom? Então, no caso aqui, o branco iria ganhar. Tá certo? Funciona dessa forma.